Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, da telinha à telona. Hoje vamos conversar sobre a COP30, um evento super importante que vai acontecer aqui no Brasil, mas precisamente no Belém do Pará, neste ano de 2025. Vamos entender o que é a COP30, por que ela é tão importante e como tudo isso tem a ver com a nossa vida, o futuro do nosso planeta e a nossa responsabilidade como jovens cidadãos. Temos aqui hoje como convidado Tácito Pereira, o educador popular da Escola Chico Mendes, na Amazônia, e tem licenciatura em Geografia e graduado em Psicologia. Tá bom. O meu nome é Júlia, eu vou apresentar junto com o Gustavo. Aqui na chamada também nós temos a professora Crislane para estar conosco aqui, e foi ela que deu a iniciativa da gente fazer, né, esse projeto. E aí a gente vai começar com as perguntinhas e vamos lá. E o que é a COP? Por que assim, ela é realizada todos os anos, assim, sem falta? O que define a COP? Olá, Júlia. Olá, Gustavo. Olá, Crislaine, o Hélio, que está aí no apoio, né? Agradeço o convite, né? De dialogar um pouco sobre esse tema que é tão importante para nós, né? Não somente para nós que estamos em Rondônia, mas do Brasil e do mundo, né? Então, a COP, ela surge lá a partir do ano de 92, né? Quando há uma conferência sobre o clima, sobre o meio ambiente, no Rio de Janeiro, que nós vamos chamar ela de Eco 92, né? Foi uma conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, né? Lá nessa época da Eco 92, o objetivo foi discutir aspecto da esfera ambiental de uma forma geral, né? Ali já se percebia os estudiosos, os cientistas, o problema que estava havendo com o clima, né? E com a questão de desmatamento, da preservação ambiental, do desenvolvimento sustentável. Isso em 92 do século passado, né? É a partir dali, e uma das deliberações, teve diversas deliberações, né? É a partir dali que surge essa ideia de todo ano, a partir de 94, né? Ser realizada uma conferência das partes. Na tradução literal, COP significa Conferência das Partes, né? Então, essa conferência ela foi criada pela ONU, a primeira foi lá em março de 94, né? E ela vai ter como objetivo principal, né? Assim, se a gente for falar de um resumo bem geral, é discutir o futuro da humanidade, né? O futuro de nossas vidas, o futuro de nosso planeta, né? Seja de como é que nós, seres humanos, né, nos relacionamos com a natureza sem causar tantos danos, né? E num sentido de preservar ela, porque preservar a natureza é preservar as nossas vidas, né? Então, a primeira COP aconteceu lá em Berlim, na Alemanha, né? Foi em 95, já no ano seguinte, né? E desde então, a todo ano, a ONU vem realizando essa conferência, né? Agora nós vamos ter a COP30, né, que é a versão 30 dessa Conferência das Partes, será realizada no mês de novembro, lá em Belém do Pará, aqui no Brasil, aqui na nossa Amazônia, né? Então, se a gente olhar hoje, a principal preocupação da COP30, né, é discutir o aumento da temperatura global. Os cientistas apontam que houve um aumento em 1,5 graus, né? E a tendência é isso aumentar para 2 graus até 2030, né? Então, nós precisamos fazer com que isso não aconteça, né? Esse aumento da temperatura em nosso planeta. Sim, e tem, assim, tem várias situações, né? Porque tem um aumento também dessa temperatura, desse calor excessivo que nós estamos vivendo, mas também tem a desregulação climática, né? Que lugares, às vezes, que nem neva, o pessoal fica tudo comemorando, tá nevando, mas não entende que não é normal nevar. Então, teria, assim, é uma desregulação climática, né? Nevar em lugares que não nevaria, e é discutido na COP esses sentidos também, ou só seria no calor? Não, né? Tudo é discutido, né? Porque quando você altera o clima do nosso planeta, desregula geral. É como o nosso corpo humano, né? Se nós tivermos uma alteração na nossa temperatura para mais ou para menos, desregula todos os órgãos vão ser afetados, né? Então, se há
uma repercussão, seja para o calor extremo ou para o frio extremo, em algum determinado ponto do nosso planeta, algum outro ponto irá ser refletido. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de chuva, agora em junho, muito intensa no Rio Grande do Sul. Novamente se repete as chuvas lá, né? Como também em algumas regiões lá do sul do país, por exemplo, Santa Catarina está nevando, né? Muita gente fica feliz, né? Mas a gente precisa olhar com muito cuidado isso, o que, que representa isso nessa alteração do clima do nosso planeta. Né? Em Rondônia, onde nós estamos, não é comum chover no mês de junho no nosso estado, né? E em algumas regiões, alguns municípios do nosso estado, no mês de junho, está tendo um clima menos quente, vamos dizer assim. Né? Então já é um impacto disso, né? Como também na China hoje. Hoje teve a alagação em algumas cidades chinesas. Né? Então o mundo ele é único para todos nós. Então se há um problema num canto, vai refletir em outro canto também. Não tem como dizer que nós vivemos em dois planetas, né? E que se acontece o problema num canto, não vai acontecer em outro canto. Há um reflexo em tudo. É um efeito dominó, né? Uma cadeia, como se fosse uma cadeia alimentar de animal. Se acontece uma coisinha ali, vai desencadeando várias outras. Certeza. Agora vamos falar um pouco sobre o Acordo de Paris. O que seria esse acordo e qual o papel dele na COP30? Então, à medida que as COP vêm acontecendo, os chefes de governo, né, os chefes dos estados, das nações, eles assinam acordos, convênios, né? E o mais marcante que teve foi na COP 21, que foi realizado em Paris, né, no ano de 2015. Por isso que o acordo se chama Acordo de Paris, né? O principal objetivo desse Acordo de Paris foi de não permitir, de evitar, né, que o aumento da temperatura global não atinja 2 graus, né? Ou seja, tentar recuperar o clima do mundo a um período pré-industrial, ou seja, a primeira revolução industrial surge no nosso planeta em 1750, mais ou menos, lá na Inglaterra, né? Então, a gente manter a temperatura do nosso planeta, né, na temperatura de 1750, pelo menos se esforçar para se aproximar, que é muito difícil, porque de lá nós já tivemos 4 revoluções industriais, né? E ninguém quer abrir mão, né, da redução de emissões de gás carbônico, né? Então, tudo isso. Mas o que, que o Acordo de Paris, de uma forma bem resumida, prevê? Né? Primeiro, limitar o aumento da temperatura. A previsão de 2 graus para ver se mantém 1 grau ou 1 grau e meio. Né? Reduzir as emissões de carbono no nosso planeta. Né? Com a emissão de carbono acontece principalmente pela queima de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, carvão, que ainda tem muitos países que trabalham com carvão mineral. Né? O financiamento climático também é um outro item que foi estipulado lá no Acordo de Paris. O que é esse financiamento climático? O acordo previa lá que os países ricos, que sempre poluíram o planeta, iriam financiar o desenvolvimento dos países pobres, que não poluíram o planeta. Né? E essa compensação girava em torno, na época, de 100 bilhões de dólares por ano. Né? Foi um acordo bacana desse de financiamento climático. Né? Mas os países ricos não querem bancar isso. Né? Sempre eles estão fugindo desse compromisso. Um outro item lá foi da transparência, né? De que as organizações desses países que assinaram o acordo tivessem transparência no investimento, na preservação ambiental, de onde que vai para esses recursos. 2, pudessem participar das decisões dos governos sobre preservação ambiental. Por exemplo, vamos construir uma usina atômica para gerar energia em tal país, que a comunidade fosse consultada, etc. Fosse construir uma usina hidrelétrica em determinada região do planeta, que a comunidade local também fosse consultada. Né? E um processo de adaptação, né? Principalmente envolvendo os países mais vulneráveis, os países mais pobres. Né? Porque uma coisa muito interessante, né?
Nas crises climáticas no nosso planeta, quem mais sofre são os países mais pobres. Então, e dentro dos países mais pobres, quem mais sofre ainda são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, crianças, mulheres e idosos. Okay. O senhor comentou sobre alguns desses países ricos, né, que eles acabam gerando bastante problema, assim, no clima, né, ambiente. E o senhor poderia dar um exemplo, assim, dizer para nós quais são alguns desses países que mais geram esses problemas? O país que mais produz, que mais fere, vamos falar assim, que mais emite carbono no nosso planeta é os Estados Unidos, né? Que é o país que tem mais carro, que mais consome petróleo, que mais consome diesel, né? Então, a queima de combustível lá nos Estados Unidos é maior do que em qualquer outro planeta. Inclusive, é um país que não quer cumprir o Acordo de Paris. O atual presidente já disse que está fora desse acordo, não vai... Aliás, ele ameaça, inclusive, não participar da COP30, né? Então, há um grande retrocesso, infelizmente, nesse país, né? Então, o que é produzido muito lá, né? É essa questão, os gases de efeito estufa, né? Principalmente o dióxido de carbono, que é produzido pela queima de combustível fósseis, né? A indústria automobilística mundial passa por um processo de transformação a partir das COP30, né, de produzir mais veículos híbridos e mais veículos elétricos, né? Inclusive, nosso país entrou nessa usar um termo bem jovem, né, nessa pegada de veículos elétricos, né, e aumentou muito a produção de veículos elétricos no nosso país, né? E naqueles países que ainda consomem muito veículos de queima de combustível, né, de gasolina, de diesel, né, se exige de que as indústrias automobilísticas produzam motores menos poluentes, né. O atual governo norte-americano decidiu o contrário, né, de tirar o incentivo da produção de carros elétricos, né. O incentivo lá é zero. Aqui, esses carros ainda têm um certo incentivo, né? E isso vai aumentar ainda o consumo de combustíveis fósseis, né? Gasolina, petróleo, vamos falar do petróleo, né? Isso é muito perigoso, né? Porque nós começamos uma trajetória de estimular a produção de carros elétricos, né? Mas corre um sério risco de haver um retrocesso em alguns países, né? Isso pode atrapalhar esse Acordo de Paris. Interessante. A gente vê, evidente, que os países mais envolvidos, que mais ricos também, que contribuem, entre aspas, para que o efeito estufa aumente, e são eles que não querem contribuir para que diminua. E é bem assim, interessante. E, no caso, o petróleo seria mais lucro para eles do que o carro elétrico, por isso que eles optariam e tal, por não, o carro elétrico não? Então, aí é o jogo de interesses, né? Quem ganha mais? Aliás, assim, não é quem ganha mais, né? Nos Estados Unidos, a maior produção de carros de queima de combustível, de petróleo, né, do que carros elétricos. Os carros elétricos sempre vêm da China ou de países da Ásia, né? Então, os Estados Unidos produzem pouco, né? Tanto que só tem uma marca lá de carro elétrico, né, que é do Elon Musk, não me lembro, Tesla, né? As outras fábricas são de carros híbridos, né? Então, a indústria norte-americana, nessa competição com o carro elétrico, ela vai perder muito, perde dinheiro, né? Sim. E o olhar deles é na questão econômica. Por isso que o atual governo, que foi financiado pelas indústrias petrolíferas, né, deu esse passo para trás, né? Tirar o incentivo do carro elétrico e estimular a produção de carro de queima de combustível, né? O interesse é econômico, meramente econômico, né? É o que Tudo resulta. econômico. Agora, uma coisa que você falou, Júlia, que é interessante, né? Há um conflito nas COPs, né, entre os países desenvolvidos, né, que é Inglaterra, França, Itália, Alemanha, a própria Rússia também, Estados Unidos, Canadá, né, e os países que não estão tão desenvolvidos, Super. dentre eles o Brasil, né?
Então, o que eles querem, esses países ricos? Que nós não prejudicamos a nossa natureza. Mantemos a nossa natureza intacta. Bacana, mas isso tem um custo. Só que eles não querem bancar o custo. Porque eles, nos países deles, já destruíram a natureza deles. Né? E exige da nossa preservação, que a gente concorda, né? Mas como é que a gente vai manter a pessoa que mora lá no campo, preservando a natureza, os rios, né? As árvores, né? Os animais, né? A gente precisa ter uma compensação. É essa compensação que o Acordo de Paris, lá que determina, o acordo era 100 bilhões de dólares por ano, né? Os países ricos não querem arcar com esse custo, né? Querem jogar tudo nas nossas costas. E eu quero aproveitar também do meio ambiente que a gente deixa bem ali para eles também, né? Eles não querem arcar, mas querem, né, aproveitar. Uhum. E assim, qual a importância da COP ser cedida no Brasil, né? Especialmente na Amazônia? Tem algum ali motivo, assim, claro? Olha, eu acho, tem várias importâncias, né? Quando a gente fala de COP, vai existir o evento oficial, né, e o evento paralelo. No evento oficial só participa o chefe de estados, né? Nós, meros mortais, não iremos chegar perto. Né? Ela acontece do dia 10 a 21 de novembro, né? A oficial, né? Mas paralelo vai haver aquilo que nós chamamos de a cúpula dos povos, que são as organizações sociais, movimentos populares, sindicatos, né, igrejas também, né, que vão se articular para discutir a participação do povo. Né? Para nós, não existe COP sem a participação do povo, né? Porque quem vai pagar a conta somos nós, né? É nós. Somos nós que estamos nessa geração, são vocês que estão assumindo daqui a pouco os postos, são os nossos filhos, netos que vão vir. Então, nós precisamos ser escutados. Sim. Nós precisamos ter a participação, a voz ativa. Né? Então, acho que a primeira importância é de dizer o seguinte, ela é realizada numa região, na região amazônica, né? Para que esse pessoal possa vir de fora, né, e perceber qual é a nossa realidade aqui. Porque a imagem que eles têm da nossa Amazônia é de que aqui só tem as pessoas andando nus, né, todo mundo aqui é exótico, né, e não é isso. Nós temos seres humanos morando na Amazônia, nós temos uma cultura, nós temos uma comida, nós temos música, né, mas que nós precisamos ser respeitados. Sim. Porque muitos vêm aqui para a nossa região, né, nos roubar. A gente chama de biopirataria, né? Essa semana, só um parêntese, né? Eu li uma matéria, né, de que a Coca-Cola lançou um produto chamado Coca-Cola com estévia. Vocês já ouviram falar da estévia, né, que é uma folhinha, né, que produz adoçante, né? A estévia, ela só tem na Amazônia. Né? Na Amazônia americana, né? Só tem na Amazônia. Então, tem nos países, no Peru, no Equador, na Bolívia, no Brasil, principalmente, né? E uma tribo indígena nossa entrou na justiça contra a Coca-Cola, né? Então, a primeira coisa é dizer o seguinte, olha, a Amazônia ela tem importância nesse processo. Acho que aí está essa primeira importância. A segunda importância é uma possibilidade muito grande de nós nos envolvermos nesse debate. Mesmo que a gente não vá lá para Belém, mas que a gente possa fazer esse diálogo aonde for possível. Por isso que eu acho que a atitude de vocês está de parabéns, está correta, né? Aonde for possível, nós fazemos um debate da COP30, porque a COP30 tem a ver com o nosso futuro, com o futuro do nosso planeta, né? Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa se aproveitar desse momento, né? E um terceiro, eu acho que a terceira importância, é que coloca o Brasil no centro desse debate. Nós estávamos muito na periferia desse debate. Agora nós estamos bem no centro, né? E eu acho que nós podemos ditar, né, algumas conquistas aí para a questão ambiental.
Sim, como o senhor falou, é muito importante realmente esses debates, porque aluno, assim, leve e traz. Então, se eu chego na minha sala e falo assim, nossa, eu tive isso aqui, e aí vai levando informações, porque é muito importante, porque muitas pessoas hoje não têm acesso a informações como essa, então, assim, já vai estar no canal da nossa escola, esse debate, então vai chegando as pessoas e as pessoas vão sabendo, oh, peraí, aqui no Brasil nós temos uma forma e tal, de melhorar o meio ambiente, então vai se interessando e vai abrangendo mais todos os lados. É muito interessante, realmente. Sim. E em relação aos alunos, né, já que a Júlia citou os jovens, né, e como isso ajuda a fazer com que eles se interessem mais sobre esse assunto, eu quero lhe perguntar, na sua opinião, qual é o papel dos jovens, né, na sociedade de hoje e das escolas também nessa luta contra a crise climática? Gustavo, havia um ditado quando eu era jovem, quer dizer, quando eu era mais jovem, né? Dizer o seguinte, de que o jovem é o futuro do Brasil. Eu acho que não é futuro, né? É o presente. Né? Não tem essa história de dizer que vocês só vão ter um papel daqui a 10, 15 anos. Nada, vocês têm um papel hoje, né? E nós, adultos, né, precisamos reconhecer esse papel, né, essa participação. Né? Eu acho que o principal papel da nossa juventude brasileira, eu posso chamar ela de ter uma consciência política. Eu estou falando de consciência política, não política partidária, não de política eleitoral, né? Mas ter uma consciência política. Porque por mais que a gente não vá lá para Belém, por mais que a gente não faça grandes eventos da COP, mas no nosso local, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa escola, na nossa cidade, se nós pudermos fazer algo, já tem um impacto nisso. Porque as pessoas acham que nós, né, essa casa comum que nós moramos, que é o nosso planeta Terra, né, os indígenas chamam de Pachamama, né, Mãe Terra, né, tem um segundo lugar. Né? Então, que a gente vai sair desse planeta Terra e vamos para outro planeta quando aqui acabar. Não tem isso. Nós não vamos ter uma segunda oportunidade. Né? Nossa oportunidade está aqui. Né? Então, nós precisamos começar a criar uma consciência de preservação nos atos mais simples possíveis, desde não jogar lixo na rua, de não fazer queimada, de comer, fazer o consumo de comidas saudáveis, né? Que a gente hoje, nessa pressa do nosso mundo, né? A gente valoriza muito os fast food, né? Aquelas comidas congeladas, né? Isso não é bom para nós, né? Da gente começar a consumir marcas que façam a preservação ambiental, que não desmatem, que não usem produtos excessivamente transgênicos, né? Que não usem trabalho escravo. Tem várias coisas que eu acho que nós podemos, a juventude pode se envolver, né? Mas eu acho que a principal é a educação, é a consciência, né? Porque se a gente fizer a nossa parte, nós estamos dando a nossa contribuição, né? É claro que o ideal seria que todo mundo fizesse, né? Mas se a gente for esperar o resto do mundo fazer a parte dele para nós fazermos a nossa, nunca iremos sair do lugar, né? Então, eu acho que o principal papel é a consciência política, a educação. É verdade, porque muitas pessoas elas acreditam que pequenos atos, né, não fazem a diferença. Mas se cada um, eu acredito que se cada um fazer a sua parte, isso já ajudaria bastante, né? Sim, e é importante a gente fazer também, porque as pessoas, às vezes, esperam na gente com nossas ações e começam também a perceber uma coisinha ali e fazem esse detalhe que a gente fala que é um detalhe, às vezes, que não tem importância, na verdade, não é um detalhe, né? É uma coisa muito grande que as pessoas que estão à nossa volta acabam, às vezes, se espelhando, observando e também trazendo para a vida das pessoas. E, assim, a gente fala, tem muita importância do governo nesses quesitos. E, assim, como o senhor acha que o governo está... O senhor acha, na verdade, que o governo está fazendo suficiente para combater essas mudanças climáticas? Ou pode fazer mais? Então, quando a gente fala de governo, nós precisamos olhar e perceber de que há 3 esferas de governo, né? 3 esferas, né? Municipal, estadual e o nacional federal, né? Cada uma dessas 3 esferas
tem uma responsabilidade, tem um papel, né, no cumprimento da meta dos acordos da COP, das metas do milênio, né? Não dá para ficar jogando um para o outro, né? No caso, a prefeitura, né, ela tem uma responsabilidade muito grande porque ela está mais próxima do povo. Uhum. O presidente da República mora lá em Brasília, o prefeito não, o prefeito mora na cidade, então ele está mais próximo ali, né? O governador do estado mora na capital, né? Já está um pouquinho distante, né? Mas essas três esferas ela tem um papel muito importante. Primeiro, como é que fica as reservas, as APAs, áreas de proteção ambientais do município? As áreas de proteção ambientais do estado, as áreas indígenas, né? Como é que fica as nascentes dos rios? Que tem vários rios no nosso estado que já morreram, né, infelizmente, né? Então, cada um tem seu papel. E esse papel precisa ser cobrado. Não tem como nós falarmos, não, isso é só papel do governo federal, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, ICMBio, né? Não, é papel de todo mundo, inclusive da prefeitura, que está mais próxima do município, né? E muitos dos nossos prefeitos, infelizmente, não têm cumprido esse papel de preservação, de conscientização de educação ambiental, não têm investido nessa área, né? Que é uma pena muito grande. E, pasmem, um dado interessante, hoje a ministra Marina, eu vi uma matéria dela, ela dizendo que há vários editais de recursos públicos no Ministério do Meio Ambiente para financiar a preservação nos municípios, né? Como é que acessa isso? Basta apresentar um projeto. A prefeitura precisa apresentar um projeto, né? Porque lembra lá dos 100 bilhões que eu falei que o Acordo de Paris foi lá fechado para financiar os países que não são desenvolvidos, né? Nosso Brasil recebe dinheiro disso, né, da União Europeia, né? E esse dinheiro é para ser investido na preservação ambiental, educação ambiental, tudo isso, né? E isso vai, uma parte vai para o BNDES, outra vai para diversos ministérios, dentre eles o Ministério do Meio Ambiente, né? No Ministério do Meio Ambiente tem vários projetos lá, né, que a Prefeitura Municipal pode entrar, pode buscar recursos lá para ajudar na preservação ambiental no município, né? Mas aí precisa ter iniciativa do prefeito. Precisa ter iniciativa para chegar em nós. E eu acho que um papel muito importante que o prefeito deve ter é na educação da cidade, do município, porque, assim, nós somos presentes e nós somos realmente o futuro. Então, coisas que eles fazem aqui no nosso presente vai refletir muito no nosso futuro, na nossa consciência, na nossa forma de pensar e fazer as coisas. Então, eu acho realmente muito importante eles darem ali os melhores deles na educação da cidade, do município, seja lá o que for. O senhor poderia dar alguns exemplos mais específicos sobre algumas atitudes, algumas práticas que podemos ter no nosso dia a dia individual que pode ajudar mais a melhorar o clima ambiental e diminuir esses impactos? Sim, eu acho que tem várias ideias, Gustavo, né? Ano passado, nós vivemos um período de estiagem longo e muito intenso no nosso estado, né? Principalmente com queimadas, né? Que atingiu o estado inteiro, né? E isso fez com que, por exemplo, o Rio Madeira, né? Pegar o Rio Madeira, eu estou aqui em Porto Velho, né? O Rio Madeira secou aqui, as pessoas estavam atravessando ele a pé, né? O Rio Madeira tem, em média, 200 metros de largura, né? De profundidade tem 30 a 50 metros, né? Então é um rio caudaloso, né? E secou, né? E foi um período muito intenso de queimadas. Acho que a primeira coisa é evitar queimadas, né? Já é para nós estarmos no período de estiagem, há essa cultura de juntar o lixo no quintal e queimar, né? Acho que a gente precisa evitar isso, né? No caso, na área urbana, né? Então, a gente evitar queimar as folhas, né? O resto de plástico, de papel, nos nossos quintais, né? Quem é sitiante, quem tem uma pequena propriedade ou uma fazenda, né? Evitar de colocar fogo, principalmente nas florestas, né? Que muitas das vezes
não existe incêndio da natureza, né, nas florestas, né? O tatu, né, a anta, né, a onça não vai colocar fogo na floresta, né? Quem coloca fogo são os humanos, né? Então, esse é um passo importante, não queimar as florestas, não queimar o pasto, porque isso atrapalha, além de aumentar a poluição, atrapalha, prejudica a saúde das populações mais carentes, né? Uma outra atitude é em relação ao nosso lixo, né? Hoje, a maioria das coisas que nós temos de produção de lixo, nós podemos reciclar, né? O plástico, o alumínio e o vidro, né? Então, nós fazermos, aí cabe também a prefeitura ou a escola, né? Fazer coleta seletiva, né? Fazer campanha de coleta seletiva, né? Há muitas cooperativas de lixo, cooperativa de catadores de lixo, né? Que trabalham nessa coleta seletiva, né? E que, através dessa coleta, eles adquirem uma renda, né, para sustento da sua família, né? Se nós pudermos ajudar nessa coleta, é muito importante, né? Coletando separadamente o plástico, separadamente o vidro, separadamente os metais, né, alumínio, né, cobre, tudo isso, né? Uma terceira questão é nós olharmos para a nossa mentalidade consumista, né? Então, nós consumimos muito material eletrônico, né? Principalmente celular, computador, televisão, né? E muitas das coisas hoje são praticamente descartáveis, né? As pessoas não querem mandar uma máquina de lavor que quebrou para a manutenção, né? Elas querem uma nova, né? E para onde é que vai esse lixo? Para onde vai essa máquina de lavadora que quebrou? Para onde vai a televisão que quebrou? O computador que quebrou e que não quer consertar e quer comprar algo novo, né? Isso vai para o lixo, né? E isso vai deteriorando mais a nossa natureza. Fazer um processo de conscientização de que, olha, quebrou a máquina de lavar, você não quer consertar, vamos fazer uma campanha aqui para consertar, para doar para uma família mais pobre. Ou a televisão, ou o computador. Tem tanta gente que quer ter um computador hoje e não tem recurso, né? E se alegraria muito ganhar um computador, mesmo que fosse simples, né? O lixo tecnológico, nós produzimos muito lixo tecnológico. E esse lixo está indo, né, para os lixões, que acabam também contaminando, né, o nosso lençol freático, né, as águas, como também o nosso ar, né? Eu acho que essa é uma atitude também que pode nos ajudar nesse processo. Naquela questão. Sim, eu ia assim. Eu queria lhe perguntar novamente, sobre a COP30. O que o senhor pensa, assim, que poderão, assim, ser novas ideias, assim, o senhor tem algo, assim, em mente que poderia ajudar a resolver esses problemas, assim, dentro da COP30, assim, e você realmente acredita que esses atos que a COP30 está tendo, você realmente acha que vão ser suficientes para, né, reduzir os impactos que hoje estamos tendo no ambiente? Então, Gustavo, eu acho que não serão suficientes, né? Mas a gente precisa acreditar, né? A gente precisa apostar, né, nos governantes, né? Nós temos um problema no nosso planeta que ainda são essas guerras, né? É mais fácil você gastar para os países que produzem armas, né? Um míssil que custa, sei lá, 10 milhões de dólares, né? Do que financiar a preservação ambiental, né? Para esses países desenvolvidos, é melhor financiar a guerra do que financiar a nossa vida, né? A nossa sobrevivência, né? Mas eu aposto muito na COP, nos acordos, né? E há uma perspectiva muito grande, né, dessa COP ser um divisor de água, né, em relação às COPs anteriores, né? Porque os cientistas estão apontando, desculpa, os cientistas estão apontando que nós corremos um risco nós estamos em 2020, em 2030, de nós entrarmos numa fase que nós chamamos de não retorno, ou seja, de entrar numa fase de que não tem mais jeito, né? Se continuar nesse ritmo de industrialização, né, de destruição da natureza, né? Porque nós estamos consumindo
cada vez mais, né, consumindo mais carne, e aí para essa carne a gente precisa ter solo para produzir a gente precisa desmatar, como a soja também, como o arroz também, né? Não estou dizendo que a gente tem que parar de produzir soja, parar de produzir boi, nada disso, né? Mas a gente precisa perceber de que talvez o nosso consumo possa prejudicar mais ainda a natureza e nesses acordos, né? Então, eu acho que manter as metas de redução de emissão de gases, do gás de efeito estufa, precisa ser reforçada. Só um instantinho, gente. É, é, avançar no compromisso de desmatamento zero. Não é que a gente vai prender todo mundo, não. Mas eu acho que a gente precisa entrar numa fase de que não se desmata mais no Brasil. Já desmatou o que tinha que desmatar. Tá bom de fazenda de gado, tá bom de fazenda de soja, né? Eu acho que desmatamento zero nisso. Terceiro, investir mais em energias renováveis, né? Na energia renovável, uma coisa muito importante, não existe energia limpa, não existe, né? Qualquer tipo de energia que nós pensarmos, ela tem um reflexo na população e na natureza. A gente pensa colocar energia eólica, como tem lá no Nordeste, né? A população está pagando um preço muito caro também lá, que ela faz um barulho e acaba espantando os pássaros e acaba atrapalhando as pessoas que moram lá, né? A energia nuclear, que é, né, outra, corre um risco de ter contaminação, né? A energia hidrelétrica acontece isso, né, de alagar os rios, alagar os igarapés, né? Então não existe energia limpa, né? Mas de investir em fontes de energias renováveis. O, a, o petróleo não é uma energia renovável. Você tirou, acabou, né? Continuar com essa meta do financiamento climático, né, que é o financiamento dos países desenvolvidos para os países não desenvolvidos, né, para a gente bancar o desenvolvimento sustentável nos nossos países, né? A redução de metanos e de outros poluentes no nosso planeta, né? O nosso Brasil é um país que mais utiliza agrotóxico, né? Inclusive tem agrotóxico que nossa agricultura utiliza no nosso Brasil, que na Europa e nos Estados Unidos são proibidos por conta da alta taxa de contaminação. A gente precisa proibir também esses agrotóxicos que prejudicam muito a nossa saúde, né? A proteção de oceanos, né, e ecossistemas, né, marinhos, né, que acho que precisa ser intensificado isso também, né? E por aí vai, né? Agora, é preciso, nesse processo todo, ter fiscalização, né, coisa que é muito frágil ainda no nosso país, no nosso Brasil, né? O financiamento é insuficiente, né? Se a gente vai olhar o quadro do IBAMA, do ICMBio, da própria Polícia Ambiental, da SEDAM do nosso estado, né? Os quadros não são suficientes, né, para fiscalizar todo o nosso estado, né? E também os interesses dos grupos econômicos, né? Semana passada o Brasil fez o leilão de petróleo na costa litorânea, lá já próximo à costa equatorial, lá no Amapá, né? E esses leilões não atendem aos nossos interesses do Brasil, do ponto de vista estratégico, atende a interesse das petrolíferas internacionais, né? Então, a gente está cedendo o nosso petróleo, a nossa exploração, para interesses econômicos externos. Isso é muito ruim para nós. Eu acho importante ressaltar que as grandes empresas, elas são que mais degradam, assim, o meio ambiente. E, assim, empresas que produzem alimentos para a gente, né? E outras coisas que nós queremos, às vezes nem é tão necessária, mas a gente quer. E exatamente esse o ponto. O problema é que a gente está consumindo demais. Esse é o problema. Tá cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais romantizando esse consumismo extremo, e acaba que as empresas que consomem isso, elas estão, né, que
fazem com que, assim, as empresas em si, elas estão lucrando, só que estão degradando o meio ambiente. E, assim, claro, faz diferença a gente apertar ali o chuveiro direito para não pingar à noite. Mas, assim, as empresas de agropecuárias, por exemplo, elas usam excessivamente água, entendeu? Então, são muitos quesitos. Água, terra, né, até assim, em lugar de passagem, que eles precisam desmatar, que a gente tem muito desmatamento para essas questões de fazendas que produzem os nossos alimentos. E também essa fonte de energia que eles não usam, energias de fontes renováveis, infelizmente, não é o foco deles, eles só visam lucrar. E assim, a gente observa mesmo, eu moro perto de uma fazenda agropecuária, eles passam o dia todo queimando as coisas e isso contribui, assim, para a piora do nosso meio ambiente. E assim, é tão excessivo que tem épocas, assim, que eles queimam mais excessivamente, épocas, né, de maior movimento ali, que chega cinzas na minha casa. Então, assim, eu não moro tão perto. Então, é uma coisa realmente bem, assim, difícil, que esse é o papel da COP para ajustar isso, então precisa de mais vigilância. Às vezes eu até espero que surja alguma lei de ser obrigatório as empresas como essa terem fontes de energias renováveis, né, para ajudar, eu acho muito importante. E assim, a gente não entrou muito nesse tópico, mas eu gostaria de perguntar como o senhor acha que assim, o desmatamento da Amazônia reflete no nosso meio ambiente? Eu acho que reflete muito, porque nós sabemos que eles são maiores assim, produtores. Nosso meio ambiente é o mais importante, eu acho que ela, a floresta é mais importante, assim que tem, sem ela, literalmente, nós não somos nada, né? Então, você pode explicar isso? Então, como eu falei lá no início, né? Nós moramos no mesmo planeta, não existe nada isolado, né? Se a gente faz alguma coisa aqui, reflete no outro canto, né? É que nem uma Sim. teia de aranha, né? Ano passado, nas queimadas que houveram na nossa região, né? As cinzas, a fumaça foi levada para o sul do país, lá para São Paulo, né? E São Paulo não estava queimando, né? Por quê? Existe uma corrente de ar que entra aqui na nossa região amazônica, bate lá nos Andes e desce para o sul, né? Sim. Não sei se vocês já ouviram falar, na nossa região amazônica, e em outras regiões também de floresta equatoriais, né? Tropicais, desculpa, existe um fenômeno chamado rio voadores, né? Para vocês verem os rios voadores, se vocês andar na BR ou assim por cima, né? De manhã cedo, umas 6 horas, vocês vão ver tipo uma nuvem, né? Passando por cima da floresta, né? Isso é os chamados rios voadores, né? Que acontece na nossa região e vai ser jogada tudo lá no Pantanal, na região sudeste, né? Os cientistas estão dizendo de que o nível de rios voadores caiu muito nos últimos anos no nosso país, né? A produção de rios voadores, né? Que a nossa região, porque como a floresta ela evapora a água, né? E mantém uma certa quantidade de água na sua superfície e faz com que esse movimento aconteça, né? Esses rios voadores, né? E corre um sério risco disso desaparecer, né? Uma árvore, né? Ela produz muita água, ela manda muita água lá para cima, né? E quando você corta uma castanheira, por exemplo, né? Que tem as castanheiras para darem fruto demora um pouco, né? E tem castanheiras centenárias na nossa região que foram desmatadas, né? Estou falando de uma árvore só, né? Então você está destruindo também a possibilidade de chuva na nossa região. Então, desmatar a Amazônia, continuar desmatando a Amazônia, vai impactar não somente no nosso clima, da nossa região, mas no planeta todo também, principalmente no Brasil, né? Nós, nesses últimos 5 anos, nós vivemos esse período de estiagem extrema, de seca extrema, né? E também do período de chuva, né? Que nós chamamos de inverno amazônica, intenso. Os dois períodos, né? Quando é seca extrema mesmo, de secar rios, né? Quando é chuva de alagar mesmo, né? Tivemos vários casos de alagamento de cidades ao longo do Rio Machado, do Rio Roosevelt, do Rio Madeira, né?
as enchentes de 2014 aqui no município, né, foram bastante intensas. E também de período de estiagem em toda a Amazônia, né? Eu falei dos rios que estão desaparecendo no nosso estado, né, por conta do desaparecimento das nascentes desses rios. E o que mata uma nascente, né? Destruir a floresta, né? Quando você coloca pasto, você está matando uma nascente. Matou a nascente, o rio principal diminui a sua alimentação, né? E aí é o efeito dominó que você disse, né? Sim, e assim, as pessoas elas vão desmatando, só que elas não percebem que realmente a gente precisa daquilo, porque quantas toneladas a Amazônia faz, assim, tira ali de dióxido de carbono, se eu não me engano, né? Então, é muito importante ela e as pessoas não acabam dando o valor necessário, ou às vezes realmente só visam o lucro ali, que vai ter de se matar, que vai ter alguma coisinha ali ou outra, só que como isso vai refletir no nosso futuro? Então, infelizmente, nós temos uma sociedade que visa muito lucro, não pensa como isso vai refletir no nosso futuro, porque não é de outra pessoa, não é de outra coisa, não existe outro mundo, é esse mesmo, e elas não percebem isso. Mas, assim, eu queria agradecer a participação do senhor no nosso podcast aqui, né, da Escola Joaquim de Lima, Avelino. Foi muito importante, muito interessante aqui a gente discutir um pouco sobre isso. Eu espero que a COP30 dê muito certo, aí que seja muito importante, mas que vocês consigam resolver mais questões climáticas. E foi muito interessante, pode ter certeza que eu vou chegar hoje em casa e vou falar para minha família a importância, porque assim, a gente vai compartilhando informações. E eu queria realmente agradecer ao senhor pela tua presença aqui. Eu sei que é corrido, mas só do senhor ter tirado esse tempo para nós aqui, para esse debate, que foi muito importante, tá? Sabe alguma coisa? Eu também só quero agradecer, né, pela presença do senhor. Isso foi, e tenho certeza que irá ajudar bastante, né, as pessoas que irão assistir esse podcast, tenho certeza que elas vão se interessar mais sobre isso, e isso ajuda bastante, porque é algo que eu acho que é muito importante, né, que é falarmos mais sobre isso, e de uma forma ou de outra, assim, tentarmos achar, assim, soluções, assim, mesmo que seja em atos, assim, pequenos, atos simples, assim, que nós podemos fazer no nosso dia a dia, que nós possamos ter isso em mente e fazer a nossa parte. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, Júlia e Gustavo, a professora Kislaine, né? E eu acho, assim, maravilhoso, desculpa, eu acho maravilhosa a iniciativa da Escola Joaquim de Lima Avelino, né? Eu acho que todas as escolas estaduais, municipais deveriam fazer isso, porque é uma das formas de você divulgar algo que nós precisamos estar preocupados e preocupadas hoje. Não é para amanhã, é para hoje, para agora, né? Porque é o nosso futuro, é a nossa sobrevivência que nós estamos discutindo. Isso não é nenhum discurso alarmista, é a realidade. Basta a gente ver a repercussão na nossa natureza, né? Eu acho que vocês estão dando uma boa contribuição. Sim, e que o conhecimento ele é muito importante para a gente. Eu espero que realmente possa abranger muitas pessoas esse podcast. Então, eu peço para que as pessoas curtam esse podcast, para que a gente possa ter a iniciativa ali de fazer mais. Eu também gostaria de agradecer. Agradecer ao professor Tácito, aos meninos aí, o Gustavo e a Júlia, muito obrigada. E a ideia era essa, fazer com que os alunos se interessassem um pouco mais pelo tema, né? A nossa trilha de movimento sustentável. E é isso aí, muito obrigada pela participação, por ter tirado um tempo. Tá? Só agradecer. Grande abraço.